Olá, tudo bem? Gostaria de falar um pouquinho hoje com vocês sobre mediação e conciliação. Muitos nos perguntam qual é a diferença entre um mediador e um conciliador. Os cursos de capacitação normalmente capacitam mediadores e conciliadores, mas qual é a diferença entre eles? Qual é a diferença na atuação entre um mediador e um conciliador, seja na área judicial, seja na área privada, extrajudicial? Você sabe qual é a diferença? Eu costumo dizer nos cursos do IPMEC para os nossos alunos que são vários os fatores que nos fazem ver uma situação como uma situação onde seria necessário uma atuação com técnicas de conciliação ou onde existe uma situação de conflito que podemos atuar com as técnicas próprias e típicas da mediação. Nós vemos que a lei, o próprio Manual de Mediação e Conciliação do Conselho Nacional de Justiça, o próprio Código de Processo Civil e a Lei de Mediação fazem a diferenciação quando falam que o mediador deve manter-se sempre neutro, imparcial, sem apontar caminhos, sugestões, soluções, né? Ele deve estimular sempre que as partes busquem as suas próprias soluções. Enquanto que na conciliação, as nossas normas legais falam que aí sim o conciliador pode atuar de uma forma, digamos, um pouco mais direta, talvez sugerindo algumas situações para a solução daquele conflito ou alguns caminhos viáveis para que as partes possam chegar numa composição amigável. Normalmente, de um modo geral, as questões na área de família, isso de um modo geral, tá, pessoal? De um modo geral, mediações, casos de família são casos típicos para as mediações. E casos cíveis, cobrança, consumidor, né? Relações aí que envolvem normalmente apenas dinheiro, né? São casos para conciliação. Mas vejam, esta é uma diferenciação, uma conceituação bastante superficial, porque muitas são as relações de consumo ou questões que envolvem indenizações cíveis, onde existe um sentimento, uma mágoa profunda ali entre as partes envolvidas. Então a gente costuma dizer que são vários os fatores que fazem com que a gente identifique um caso um pouco como mediação, um pouco como conciliação. Existem, inclusive, mediadores e conciliadores que nem fazem essa diferenciação, né? Somente verificam ali onde a gente pode atuar e se colocar a serviço da melhor forma. Mas, de um modo geral, a gente costuma dizer que questões de família existem mágoas, existem sentimentos de um modo geral, né? Existem questões típicas de uma relação duradoura, de uma relação constante, aonde o dia a dia desta relação que foi se desgastando muitas vezes para que culminasse naquele conflito que chega nas mãos do mediador, né, se transformasse numa relação complexa, delicada, com muitos sentimentos envolvidos, com muitas emoções, com muitas mágoas. Então é muito importante o cuidado do mediador para se manter o mais neutro e imparcial e fazer com que as partes cheguem na melhor solução. Até porque se o mediador neste momento sugere situações, como não foi, né, não foram as próprias partes que chegaram naquela solução, podem acabar não cumprindo e até depois dizendo, mas isso não era do meu coração, da minha vontade, eu jamais pensei nisso, foi o mediador ou a mediadora que sugeriram, né, o que não de forma alguma é adequado. Então, em relações onde existe uma questão, um relacionamento duradouro, onde podem ter havido mágoas, sentimentos mais profundos, um conflito de verdade, com a complexidade de um conflito para se resolver, a gente utiliza a mediação. E nesse caso chama-se então mediação. Enquanto que na conciliação, de um modo geral, a gente não tem uma relação duradoura e constante com um conflito efetivo, as partes não têm um relacionamento duradouro, o relacionamento delas é mais efêmero e o que se busca, na verdade, ali não é tanto a solução do conflito, é a situação daquela questão. O conflito, ele é resolvido no momento da solução. As partes não vão ter grandes contatos e nem grandes mágoas, né? Eu costumo dizer que é o caso típico, exemplo típico, muitas vezes, de uma
de uma casa de comércio grande, onde o consumidor compra uma televisão, não recebeu a televisão e essa casa de comércio grande também não recebeu a parcela devida. Não existe um sentimento, uma mágoa, uma relação profunda e duradoura. Quando essas duas partes chegam na conciliação, o consumidor só quer receber a sua televisão, né? E essa casa de comércio só quer receber o seu dinheiro, né? Não existem grandes mágoas profundas, um relacionamento duradouro, permanente, provavelmente nunca mais vão se ver depois daquela situação. Então, o conciliador, neste momento, ele pode sugerir caminhos, apontar soluções para o pagamento desta dívida por um lado e para a entrega da televisão do outro, né? Agora, chega um casal com um divórcio complexo, com uma questão envolvendo guarda dos filhos, alimentos, mágoas profundas, às vezes situações de traição, né? Eles não têm somente a intenção ali de definir a questão da guarda dos alimentos. Existe uma necessidade de restabelecimento desse diálogo para que esta relação seja recontextualizada e que essas partes possam continuar tendo um diálogo dali para frente. Então, neste caso, a gente fala de mediação e quanto menos o mediador apontar caminhos, sugerindo nada, ele simplesmente vai fazer aquelas técnicas que a gente já até conversou aqui nos vídeos, né? A recontextualização, o cálculo, o brainstorming, né? Ele utiliza técnicas para que as próprias partes resolvam o que é melhor para elas. Existem muitos sentimentos ali envolvidos, normalmente muitas mágoas, muitas questões complexas. Então, de um modo geral, essa é a diferença da mediação para a conciliação. Por isso que a gente só dizer que caso de família é mediação e caso civil, consumidor, cobrança, indenização, dinheiro é conciliação, é um pouco superficial. Eu já me deparei com situações onde um casal chega para se divorciar e simplesmente eles têm tudo definido, não existe conflito, um bom diálogo, só querem fazer a partilha do único bem que possuem, já definiram o que querem em relação à guarda dos filhos, tem um ótimo relacionamento, não tem conflito. Eles buscaram normalmente aquela situação para homologar uma situação que já até fizeram um acordo extrajudicial, né? Esta situação, para que utilizar técnicas de mediação, cálculos, parafraseamento? Existe um bom relacionamento deste casal. Então a gente atua às vezes até como conciliadora em casos de família. E eu já peguei como mediadora e conciliadora casos de consumidor com uma mágoa profunda. Eu já peguei um caso de uma senhora que comprava há muitos anos de um determinado comércio e ela se sentiu extremamente desrespeitada numa determinada situação e ela tinha essa mágoa. Ela era consumidora desse local há mais de 30 anos. Ela se sentiu desrespeitada, ela se emocionou na conciliação, ela tinha necessidade de um pedido de desculpa. Veja, é muito mais uma mediação, mas era uma relação de consumo, né, do que uma conciliação. Por isso é que eu falo que a gente deve tomar cuidado para definir, né, o que é mediação, o que é conciliação, se é que é necessário também essa diferenciação tão formal, mas o cuidado para a gente poder ser mais imparcial, mais neutro possível, neutro no sentido de não apontar caminhos nem sugestões nas questões das mediações. E na conciliação, a gente pode dar alguma sugestão. Você poderia pagar essa dívida parcelado, em 3 vezes, né? O que você acha? Essa data tá boa para você? O que você acha também? Não custa o conciliador tentar colaborar da melhor forma, apontando caminhos que às vezes as partes não estão nem vendo. Mas isso é muito adequado, na minha opinião, na conciliação, né? Agora, todos os casos a gente pode atuar sempre deve atuar com muita técnica, com muito comprometimento, com muito respeito às partes, independente de ser caso de família, caso civil, consumidor. As partes, independentemente da questão que tenham, merecem o nosso melhor, sempre. É isso, pessoal, por hoje, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima.